Olá, queridos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Segunda de Primeira. Essa semana eu tive meditando na passagem de Lucas capítulo 5, onde Jesus está pregando uma palavra ali. Ele, na verdade, está se organizando, né, para fazer uma pregação, e ele entende que na melhor forma de falar com aquelas pessoas era se posicionar num barco e usar ali um tipo de estrutura, um tipo de ampliação através do mar para sua voz. E é interessante porque a gente precisa entender algumas coisas sobre se voluntariar, se colocar à disposição, viver algumas coisas, estar disponível para algumas coisas, servir algumas pessoas. E Jesus naquele momento ele está em oculto. Ninguém sabia quem era Jesus. Jesus está passeando, se apresenta como mestre, e aí ele precisa estruturar algo para falar, para proferir as suas palavras, para ensinar aquelas pessoas. Ele pede um barco que era de Pedro. Pedro terminou de viver um dia frustrado de pesca. Cara, certamente aquele homem estava estressado. Ele, além de Jesus pedir o seu barco, ele também pede para que Pedro chegue o barco um pouco mais para a água, né? E o texto diz que Pedro está ali lavando as redes. Claramente a gente entende que era a hora dele ir embora. Pedro estava disposto a parar de pescar naquele dia. E é interessante que ele se voluntaria dentro do que Jesus lhe pede. E é isso que a gente precisa aprender. A gente precisa estar não somente prontos para as oportunidades, mas a gente precisa estar disposto, sabe, para viver as oportunidades. A gente, às vezes, deixa de estar no encontro, deixa de estar no evento. Nós, empreendedores, deixa de sentar na mesa da reunião com alguém, porque a gente está indisposto, cansado, pescou a noite toda, jogou a rede diversas vezes. E Jesus dá o seu sermão, e o milagre de Pedro não chega durante o sermão ou na hora do sermão. Pedro com certeza tem o seu humor ali melhorado durante as palavras de Jesus. Algum impacto tem na vida de Pedro que Jesus fala, porque depois o texto vai dizer que mestre, ele já começa a reconhecer Jesus como mestre. Ele vai dizer: pescamos a noite toda e nada apanhamos, mas segundo a tua palavra. O reconhecimento daquele que está falando vem pelo que Jesus está falando ao decorrer do tempo. Mas hoje eu não quero focar nisso. Eu quero focar no que Pedro vive naquela situação, naquela circunstância. Primeiro, um homem qualquer, que Jesus ali é um homem qualquer, para aquelas pessoas que não o conheciam. Vem e pede para que o seu barco seja usado. Pedro vivendo uma crise, um momento difícil, uma situação, quem sabe até angustiante, ele se disponibiliza para servir a Jesus. E sabe qual é o interessante? Que ele tem uma sorte naquele dia. Ele serve nada mais, nada menos do que Jesus, que podia e de fato mudou a história da vida dele. A gente precisa, é o que eu quero dizer para você hoje, a gente precisa, além de estar pronto, preparado para viver as oportunidades, a gente precisa estar disposto a viver as oportunidades. Viver as oportunidades é de fato algo que não vai acontecer se a gente estiver disposto, indisposto. Realmente, se você ficar sentado dentro de casa, procrastinando, esperando o tempo passar, ouvindo a banda tocar, ou vai lá, joga a sua rede. Isso acontece muito com a gente que tem um trabalho fixo, né? A gente joga a rede, o necessário. E aí, quando a oportunidade passa, a gente está lavando a rede e esquece que aquela pessoa que está pedindo a gente para botar o barco de novo, ou a gente não percebe. Esquecer, não... Quem sabe esquece.
Quem não sabe tem que perceber. Grave isso. Quem sabe pode até esquecer, mas quem não sabe, quem está falando contigo, qual oportunidade está batendo na sua porta, tem que ter a percepção. Então eu quero falar um pouquinho com você hoje sobre percepção. Quero te dar uma luz relacionada à percepção, porque alguns Jesuses, ou Jesus, o próprio Jesus, ou a estrutura do reino de Deus, pode estar pedindo o teu barco à disposição, pode estar pedindo o teu barco emprestado. E por pedir o seu barco emprestado, pode ser que no final do sermão, depois de usar o seu barco por alguns minutos ou por algumas horas para dar o sermão, ele libere uma palavra que mude de fato a história da sua vida. Então, tenha um pouquinho mais de disposição para se movimentar, sair da procrastinação e servir as pessoas. Porque, de fato, são nessas situações que a oportunidade bate na sua porta. E se você estiver atento, disposto a servir, você pode colher o melhor dessa terra. Deus te abençoe, fique com Deus, um beijo no coração e tchau, tchau.